Salve galera, sou Sonão, beleza? Tranquilo, só alegria. Ó, segunda aula de figuras de linguagem, beleza? A gente já falou um pouquinho sobre as principais figuras. Na verdade, a gente está falando das figuras de sentido, né? As figuras de valor semântico. Nós estamos continuando nessa pegada, só que esse é o segundo encontro, então a gente já vê outras figuras, tá bom? Tamo junto, hein? Olha lá. Quando a gente fala de algumas figuras, a gente tem, por exemplo, a apóstrofe. A apóstrofe, cara, é como se fosse um vocativo. A gente tem aquilo que a gente chama de invocação. Vamos devagarzinho só para a gente lembrar. Quando a gente fala desse negócio de invocação, a gente está realmente invocando, por exemplo, uma musa, um ser inspirador ou chamando isso. Na poesia, essa invocação é muito forte. Então, eu dou um exemplo do Camões aqui. O Camões usa isso em Os Lusíadas e ele fala justamente isso. E vós, Tágides minhas. Então, ele está invocando mesmo as Tágides, que são as musas do Rio Tejo. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Se a gente for uma poesia, por exemplo, do Castro Alves, Castro Alves vai usar uma poesia falando de Deus, né? E falando justamente, Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Né? Em que suma, em que nome suas vagas me respondes? Então ele fica, na verdade, indagando Deus. É a mesma coisa que a gente chama na gramática de vocativo, é o chamamento. A gente na literatura vai chamar, ou na linguística, né, de uma invocação. É mais poético falar isso. Mas dá na mesma se você fala vocativo, chamamento, invocação, tá bom? Então seria essa mesma relação. A gradação seria uma sequenciação, então vamos lá. Elementos dispostos em sequência, pode ser crescente, pode ser decrescente, pode ser ascendente ou descendente, tanto faz. Vamos dar uma olhada. Você vira e fala assim, ó, ele berrou, gritou, falou, sussurrou, balbuciou e calou. Então veja só, a gente tem uma descendente, né? Está decrescendo. Ó, ele berrou, ele gritou, ele falou, ele balbuciou, sussurrou, pronto. E aí você está descendo, na verdade. Muito bem. Isso a gente consegue perceber uma gradação. O verso mais famoso de gradação que a gente tem está lá, por exemplo, em Olavo Bilac. O soneto chama-se Profissão de Fé, que é como ele vai ensinar como faz um soneto parnasiano. Trabalha e teima e lima e sofre sua. Trabalha e teima e lima e sofre sua. Existe uma sequência de elementos, uma sequência de atividade. Só que, galera, o vestibular não tem perguntado mais, essa sequência e só. Não. O vestibular tem ido um pouquinho além. E ele vai além em que sentido? Ele pergunta, por exemplo, o que rompe a estrutura lógica da frase. Então, por exemplo, se eu falasse, ó, berrou, gritou, falou, sussurrou, respirou. Berrou e calou. Vili, a hora que ele fala respirou, ele rompe com a sequência lógica. Então, justamente, ao romper com a sequência lógica, a gente tem, na verdade, o rompimento de uma gradação. É isso que, por exemplo, a FUVEST, por exemplo, tem perguntado, ou mesmo as provas de estilo VUNESP, tá bom? Mais ou menos essa sequência. Só para a gente finalizar. Imagina assim, ó, a pessoa nasceu, uma gradação. A pessoa viveu, a pessoa comeu, a pessoa morreu. É gradativo? É, mas algo rompe essa gradação. O comer. Comer estaria em todos. Tá bom? Bom, então seria, na verdade, essa relação. A gente entra na personificação. Personificação é quando a gente dá características humanas a animais ou seres não humanos, por exemplo. Então, se você dissesse isso, o vento varreu a rua, né? Então você diz o vento varreu a rua? Não, peraí, o vento não varre. A gente personifica o vento. Tem exemplos muito bacanas para a gente pensar isso. Eu adoro falar de personificação e pensar, por exemplo, aquele filminho da Disney Divertidamente, que é justamente isso. Já assistiu ou não? Divertidamente é justamente essa relação. Você tem, por exemplo, a alegria transformada em pessoa, medo, a raiva, né? Então tudo isso, na verdade, ele ganha as características que são humanas. E a gente vê isso em diversos livros, na literatura. Se você pegar aquele filme, por exemplo, Procurando Dory, a Dory tem aquele problema de perda de memória recente, lembra? Né? Ela sempre repete a mesma história. Ela tem uma característica muito bonita, que é a característica humana. Né? Então também isso faz ela um ser humano, se aproxima, na verdade, das crianças, da gente, de alguma maneira. Isso é personificação, também chamada, por exemplo, de prosopopeia. Tá bem? Sempre que a gente pensa na personificação, a gente pensa nisso. Nessa relação humana jogada para, por exemplo, coisas. Se a gente pegar a Bela e a Fera, os objetos, por exemplo, são transformados em pessoas, são animados, né, nesse sentido. Toma cuidado também, por exemplo, quando a gente avalia alguns livros, né, algumas obras, eu vou falar de uma específica. Só para finalizar, exemplos, por exemplo, do cinema, a gente tem Toy Story, né? Não poderia deixar de falar. O Woody, por exemplo, né, um grande
nosso grande herói, Woody o Buzz, pô, tem características humanas, né? Eles têm sentimentos, eles se portam dessa maneira. Vili, na literatura aparece? Aparece. Ou vai lá no Guimarães Rosa, o primeiro conto da obra sagarana, né? Burrinho Pedrez. Se a gente for para Mayombe, se a gente for para a própria Iracema, o Curtiço, para quem for prestar UFO, né? Então a gente tem relações de personificação, beleza? Eu vou comentar com vocês uma relação muito famosa, que é a relação de vidas secas. Lembra disso ou não? Graciliano Ramos, aquela cadelinha chamada cadelinha baleia. A baleia era tão da família, mas tão da família, que ela não tinha pata, ela tinha pé. Ela não tinha focinho, ela tinha boca. De tão da família que ela era. Então ela sofre esse processo de humanização, né, de personificação, ela é transformada em personagem. Né, e ela tem um valor muito bonito. Se você lembrar de Vidas Secas, quase todas os personagens são animais. A baleia, que é um animal, transformada em personagem humano. Guarda isso que é sempre legal, né, para a gente pensar nisso. A gente tem a questão da perífrase, que é a substituição de um termo, né, por uma expressão que eu descrevo. Então, por exemplo, quando você fala capital do Brasil, Brasília, né, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro e assim por diante. Né? Mas eu queria te mostrar, por exemplo, um texto de Vidas Secas, que é o texto de Baleia. Vili, como que aparece, por exemplo, personificação pra gente? Galera, é nesse sentido. É rapidinho, tá? A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido. O pelo caíra-lhe em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beixos dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso Fabiano imaginara que ela estivesse com o princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia sempre de mal a pior. Roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato impaciente. Enxotava os mosquitos, sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de moscas, semelhante a uma cauda de cascavel. Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de perdeneira, lixou-a, limpou-a com um saca-trapo e fez tensão de carregá-la para a cachorra não sofrer tanto. Sinha Vichora fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados, que adivinhavam a desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vamos bulir com a baleia? Bulir nesse sentido é matar. Vamos matar com a baleia? Tinham visto o chumbeiro e o ponvarinho. Os modos de Fabiano afligiam, nos davam a suspeita de que baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os três. Para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio no estrume fofo que iam subindo e ameaçavam cobrir o chiqueiro das cabras. Pronto. Essa baleia ela tem uma atitude que é uma atitude humana. Ela era gente da família. Então, por isso que eles não querem sacrificar a baleia. Um texto lindo, hein? É um conto, na verdade, da obra de Vidas Secas, né? Que é um baita romance. Se você quiser ler, você vai gostar demais. A gente tem, por exemplo, a sinestesia, que vai ser a mistura de sentidos, né? Tato, olfato, paladar, audição. Aquela voz macia é mais ou menos isso. Voz é som, é audição. Macia é tato. Então vamos devagar. Quando a gente fala em sinestesia, a gente fala na mistura de sensações. Eu tenho o tato, o toque, a audição, que é a escuta, o paladar, que é sentir gosto, né? O olfato, que é sentir cheiro, e a própria visão, que é ver. Você, eu, todos nós, a gente tem alguns sentidos que são um pouquinho mais aguçados, por exemplo. Né? Então, alguns sentidos eles são realmente mais aguçados e beleza. Só que geralmente, por exemplo, para mim, Vili, né, o sentido que mais é aguçado em mim é a visão. Né? Eu tenho um alto grau de miopia, por exemplo. Então, ou eu estou de óculos ou eu estou de lente de contato. Mas para todo mundo existe uma sinestesia que é mais forte. Né? E essa sinestesia que é mais forte é a audição. Para todo mundo, a música mexe muito com as pessoas. Quer ver? Você está numa, por exemplo, né? Você está numa mal, você está numa bad. Você escuta uma música feliz ou triste? Geralmente é triste. Né? E geralmente não é pouco triste, é muito triste. É sempre aquela história de quando a gente está no fundo do poço, a gente consegue puxar uma alavanca e cair mais um pouco. É mais ou menos essa pegada. Então, a gente se mexe muito na música. A gente vai para um restaurante, vai jantar com a família, sei lá, vai para uma balada. Você para num rolê, aí você tá de boa, feliz, do nada você fecha a cara, cruza o braço. Não aconteceu. A pessoa não percebe, as pessoas que estão em volta não percebem, mas no restaurante tem uma musiquinha de fundo que é uma musiquinha mais ou menos. Essa música impacta na gente. Então é muito doida essa relação, né, que a gente tem com a música. Né? E isso é com todo mundo. Quem usa muito a música? Uma escola literária específica, lembra ou não? A música e a sinestesia, o simbolismo. Né? O simbolismo usa demais a ideia da música, né? E a ideia de, por exemplo, fazer com que a música ela esteja na poesia. Por isso que eu aprofundei um pouquinho mais com você a sinestesia. Além disso, a gente tem, por exemplo, antítese. Lembrar que antítese são palavras opostas, né? Então sempre oposição em palavras. Esse texto do Guimarães lindo. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois inquieta. Mas o que ela quer da gente é coragem.
É verdade. O que a vida quer da gente é coragem, né? Coragem para seguir em frente. Lembra também que coragem não é a ausência do medo, hein? Coragem não é a ausência do medo. Coragem é o enfrentamento do medo. Quando a gente tem coragem, a gente tem vontade, na verdade, força para enfrentar o medo, né? Então a gente não deixa o medo crescer. Coragem é sempre isso. E entender que o que ela quer da gente é isso, né? Que a gente desbrave o mundo e que a gente consiga aprender e evoluir. Então é nesse sentido, beleza? E aí, para a gente finalizar, a gente tem a questão do paradoxo, né? Que é o uso de ideias opostas. O paradoxo seria a oposição de ideias. Então, esse exemplo do Camões, claro. O amor é um fogo que arde sem se ver, uma ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Paradoxo, ideias opostas, né? Paradoxo, oxímoro. E antítese, palavras opostas. Galera, tem vestibular mais moderno que trata tudo isso como um processo antitético, porque são processos de oposição. O paradoxo, na verdade, ele nos lembra que a vida é instável, porque o paradoxo é instável. Eu tenho uma ideia de um lado, eu tenho outra ideia de outro. Então na verdade, eu fico sempre, por exemplo, pendendo. E na verdade é a vida. Então o paradoxo ele pensa, por exemplo, que a vida é instável. Ou agora a gente está vendo isso. Você na sua vida particular, eu na minha, mas a gente está vendo isso no mundo. Às vezes a gente tem tudo no lugar. E vem a vida como uma avalanche e muda tudo. É instável. Então a gente fica assim, né? Deixa a vida me levar, não dá. Eu tenho que ir para lá. E entender que nem sempre eu vou estar no topo, mas também nem sempre eu vou estar no chão. Né? Então, essa vida ela vai mostrando pra gente diversas coisas que são legais. E principalmente que não dá pra gente ter estabilidade. Né? Que o bacana da vida é ser, por exemplo, sempre inesperada. Né? Isso é incrível. A gente nunca pode esperar muito das coisas, porque elas mudam. E aí elas não mudam de acordo com a nossa vontade. Né? Nunca é no nosso tempo. É no tempo que as coisas têm que acontecer. A gente quer o rolê pra agora. Fala, mano, não queria pra agora. Então, mas não é agora. Daqui a um tempo a gente vê essas coisas acontecendo e dá certo. Então é mais ou menos nessa pegada. Bacana a gente pensar que a antítese é a oposição de palavras, o paradoxo vai ser a oposição de ideias, mas para fechar, esses caras eles sempre vão mostrar pra gente a instabilidade, tá bom? Guarda isso no barroco, que o barroco é sempre instável, né? Então, na verdade, seria essa relação. Tá bom? Mesma coisa, é a mesma lista, fechou, de figuras de linguagem, tá no estudo.seb, tarefa do vilinho mais fácil, tarefa do vilão é mais difícil. A gente tá junto, não esquece não. Valeu.